Antes mesmo de orarmos, eu te convido a respirar fundo e silenciar por um instante. Não para fugir do mundo, mas para ouvir aquele que o criou. Existe uma voz suave e poderosa chamando você hoje. Não é a voz de condenação. É o sussurro de um pai que ama, que vê além da bagunça, além da queda, além da culpa. Isaías 1:18 diz: Venham, vamos resolver isso agora, diz o Senhor. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Percebe o tom dessas palavras? Não é de um juiz severo batendo o martelo. É de um pai dizendo: senta aqui comigo, vamos conversar, vamos limpar isso, agora. Ele não espera você se consertar primeiro. Não exige que você prove nada. Ele apenas convida: venha, agora. O pecado deixa marcas profundas como o corante escarlate dos tempos antigos, quase impossível de remover. Mas Deus usa exatamente essa imagem para dizer: mesmo que pareça impossível, eu posso purificar. Mesmo que você tenha se perdido, mesmo que tenha errado feio, mesmo que a vergonha pareça gritar mais alto que a esperança, Deus ainda te quer perto. Você não precisa viver aprisionado pelo peso do passado. Não precisa continuar escondendo feridas antigas. Ele não está esperando alguém perfeito. Ele está chamando os quebrados, os cansados, os envergonhados, os que se acham fora de alcance. E sabe por quê? Porque Ele é misericórdia, e a misericórdia nunca fecha a porta. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva "Eu aceito a misericórdia de Deus" nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Existe uma promessa poderosa que ecoa desde os lábios de Jesus e chega até você hoje. Em João 6,37, ele declara: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Você consegue ouvir o coração de Cristo nessas palavras? Não há cláusulas escondidas, não há condições inalcançáveis. Há apenas um convite aberto, seguido de uma garantia: eu nunca te rejeitarei. Talvez você se veja como um caso perdido. Talvez tenha caído mais vezes do que pode contar. Talvez viva se perguntando se Deus ainda te ouve, se Ele ainda te quer. A resposta é clara: sim, Ele quer, Ele te vê e Ele te recebe. Jesus não se afasta de quem tropeça. Ele não fecha os braços para quem vacila. Pelo contrário, é exatamente por isso que Ele veio, para os feridos, os fracos, os confusos. Ele diz: venha. Mesmo assim, mesmo com dúvidas, mesmo com medo, você não precisa de uma ficha limpa. Não precisa de teologia refinada ou orações ensaiadas. Não precisa esconder suas falhas. Ele não quer a sua performance. Ele quer o seu coração. Você pode vir do jeito que está. Ele sabe quem você é e ainda assim escolhe te amar. Jesus não está à procura de gente perfeita. Está à procura dos sinceros, dos que dizem: Senhor, eu preciso de ti. É aí que o milagre começa. Não quando você se ajeita, mas quando você se entrega. Se isso tocou sua alma, comente abaixo: Jesus, eu venho a ti. E se essa palavra falou com você, envie para alguém que está precisando saber que ainda é bem-vindo aos braços do Pai. Você já se olhou no espelho e pensou: eu não sou capaz? Já sentiu que o seu passado te desqualifica? Que as suas falhas são grandes demais para que Deus possa te usar? Se sim, você está em boa companhia. Moisés, um dos maiores líderes da história bíblica, teve esses mesmos pensamentos. Quando Deus o chamou para libertar Israel da escravidão, Moisés respondeu: quem sou eu para ir até o faraó? Êxodo 3:11. E depois insistiu: ah, Senhor, nunca tive facilidade para falar. Êxodo 4:10. Moisés não se via como um herói. Ele via um fugitivo, um homem com passado manchado, com limitações gritantes, com medo. Ele apontava para os próprios defeitos, como quem diz: escolha outro. Mas Deus não estava procurando eloquência, nem perfeição. Ele estava procurando um coração disposto. E sabe o que ele respondeu a Moisés? Eu estarei com você. Essa é a chave. Deus não promete remover todos os seus defeitos antes de te usar. Ele promete estar com você apesar deles. Ele não precisa de currículo. Ele precisa de rendição. Você pode não ter título, não ter fama, não ter uma reputação impecável. Pode carregar mágoas, inseguranças, marcas que ninguém vê. Mas se você disser: eis-me aqui, Senhor, isso basta. O céu não é movido por competência,
é movido por entrega, e Deus ainda está escolhendo pessoas que o mundo nunca escolheria. Se você se identifica com essa verdade, escreva nos comentários: Deus usa a minha vida. E compartilhe isso com alguém que precisa ser lembrado de que Deus transforma limitações em propósito. Há uma mentira que o inimigo adora sussurrar nos nossos ouvidos: você falhou demais. Deus não vai mais te usar. Mas a verdade de Deus grita mais alto: eu te escolhi mesmo sabendo de cada queda. Talvez você ache que está muito sujo, muito quebrado, muito distante. Talvez ache que já teve chances demais. Mas Deus nunca usa o critério do mundo. Ele olha para o coração e não para o histórico. Se você está vivo, ainda existe propósito. Ainda existe perdão. Ainda existe um recomeço. Você não precisa esperar por um momento ideal. Deus não exige que você esteja arrumado. Ele diz: venha como está, com dores, com dúvidas, com bagagens. Ele transforma vícios em testemunhos, transforma lágrimas em cura, transforma erros em caminhos de redenção. Mesmo que você sinta que não tem forças, lembre-se, o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não chamou os fortes para mostrar força, ele chama os fracos para mostrar a força dele. O que o mundo rejeita, Deus redime. O que está quebrado nas suas mãos, ele restaura com as dele. O que parecia fim, para Deus, é só o início de uma nova história. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu creio num novo começo. E envie para alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda escreve histórias com canetas molhadas de graça. Talvez você esteja vivendo dias em que sente que nada muda. Já orou, já chorou, já tentou, e ainda assim parece preso em uma mesma dor, em um mesmo erro, em uma mesma luta. Mas eu quero te lembrar de algo profundo e verdadeiro. Deus não se cansa de você. Mesmo que você esteja travado em uma batalha interior, Deus ainda está com você. Mesmo que a vergonha te visite todas as manhãs, mesmo que o medo tente calar sua fé, Ele não desistiu. 2 Coríntios 12:9 nos traz uma das declarações mais transformadoras da Bíblia. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é na força que Deus te encontra, é na fraqueza. Não é no orgulho, mas na rendição. Ele não precisa que você seja forte, ele precisa que você seja sincero. Se você ainda está lutando, isso já é um sinal de que o Espírito de Deus ainda está aí dentro. O inimigo quer te convencer de que sua fraqueza é motivo de vergonha. Mas para Deus, sua fraqueza é o lugar onde o milagre começa. Deus transforma poeira em homem, transforma cruz em redenção. E Ele pode transformar essa dor, esse erro, essa fase, em testemunho. Você não está sozinho nessa luta. Deus luta com você. Ele não te abandona no meio do processo. Ele é um Deus de processos, e Ele é fiel para completar o que começou. Se você crê nisso, escreva nos comentários: a tua graça me sustenta. E envie essa palavra para alguém que está precisando saber que Deus não rejeita quem ainda está lutando. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes sentiu como se Deus estivesse em silêncio, como se o céu estivesse fechado? Mas deixa eu te lembrar, o silêncio de Deus nunca é ausência. Muitas vezes é preparação. Talvez você esteja no meio de uma temporada difícil, onde tudo parece parado, sem direção, mas a promessa continua de pé. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Filipenses 1:6. Ele não abandona obras pela metade. Ele não desiste no meio da construção. E mesmo quando você não sente, Ele está trabalhando. Cada lágrima que você derramou, Ele recolheu. Cada oração que parecia sem resposta, Ele ouviu. Cada cicatriz que carrega tem valor diante dele. Você pode ter perdido tempo, oportunidades, relacionamentos, mas você não perdeu a promessa. Deus não se baseia no que foi perdido. Ele trabalha com o que resta, e com o que resta, Ele faz milagres. Olhe para a cruz. Foi no maior momento de dor que surgiu a maior vitória da humanidade. E da mesma forma, pode ser do lugar mais escuro da sua vida que Deus vai fazer nascer a sua maior luz. Não se trata de você merecer, se trata de você confiar. E mesmo que tudo em você queira parar, Deus está dizendo: ainda não terminei, ainda tem mais. Se você crê que Deus está escrevendo um novo capítulo, declare nos comentários: eu confio na tua obra, Senhor.
E envie essa mensagem a alguém que precisa lembrar que Deus ainda está no controle da história. Às vezes, o peso da culpa tenta nos definir. As vozes do passado gritam que não somos bons o bastante, mas existe uma verdade que destrói toda acusação. Cristo vive em você. Gálatas 2:20 declara: Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso muda tudo. Você não vive mais pela sua força, pela sua justiça, nem pela sua performance. Você vive pela graça, pela fé, pela presença dele em você. Não importa o que o mundo diga. Você não é definido pelos seus erros, pelas suas falhas ou por onde esteve. Você é definido por quem habita dentro de você. E onde Cristo reina, a vergonha não tem mais domínio. Onde Cristo vive, há esperança, há perdão, há poder para recomeçar. Mesmo quando o mundo te rejeita, ele te chama. Mesmo quando sua mente diz, você não consegue, o Espírito diz, eu já venci por você. Essa não é apenas uma mudança de comportamento, é uma transformação de identidade. Você não é mais quem era. Você não caminha mais sozinho. Você é templo do Espírito. Você carrega a presença daquele que venceu a morte. Se essa verdade arde no seu coração, escreva nos comentários: Cristo vive em mim, e marque alguém que precisa lembrar quem ele é em Jesus. Você já parou para pensar no tipo de amor que Deus tem por você? Não é um amor que espera a perfeição. Não é um amor que depende do seu desempenho. É um amor que te encontra no pó e te levanta. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Deus não esperou você se arrumar para te amar. Ele te amou primeiro. E esse amor não é passivo, é transformador. Ele te recebe como você está, mas se recusa a te deixar igual. Ele limpa, ele cura, ele renova, mesmo com áreas ainda bagunçadas, mesmo com pensamentos confusos, mesmo com hábitos difíceis de vencer. Ele continua te moldando, ele continua te chamando, ele continua acreditando em você. Você pode até dizer, ainda não sou o que quero ser, mas olhe para trás e diga, graças a Deus já não sou o que eu era. A transformação é um processo, e Deus é paciente. Ele não te trata segundo seus erros, mas segundo a promessa que Ele mesmo declarou sobre sua vida. E Ele não muda de ideia sobre você, nem quando você se decepciona consigo mesmo. Se essa mensagem te alcançou, declare com fé nos comentários: o amor de Deus me transforma, e envie para alguém que precisa lembrar que Deus nunca desiste de quem Ele ama. Você pode até tropeçar, pode até cair, mas a graça de Deus está sempre pronta para te levantar. Ela não é uma permissão para viver na lama, mas um convite constante para sair dela. Todos os dias, Deus renova o que você precisa para continuar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Você não precisa viver preso ao ontem. A cada novo amanhecer, há um novo toque de misericórdia esperando por você. Mesmo que ontem tenha sido cheio de falhas, arrependimentos ou quedas, o hoje chegou com graça nova. E se um dia você se sentir distante, perdido, sufocado pelo barulho da vida, volte para o lugar secreto. Volte para a presença. Volte para aquele que conhece até os cantos mais escuros da sua alma e ainda assim te chama de filho. Ele nunca esteve tão longe quanto você imagina. Talvez só esteja esperando você parar e olhar de novo para ele. Deus não quer um relacionamento de aparências. Ele quer intimidade. Ele quer que você fale com ele no carro, no quarto, no silêncio, no choro. Não existe momento errado para buscar a presença dele. E quanto mais você se aproxima, mais você se torna parecido com ele. Se essa palavra trouxe alívio ao seu coração, escreva nos comentários: suas misericórdias me sustentam. E envie para quem precisa de esperança para recomeçar hoje. Agora, no silêncio do seu coração, eu quero que você sinta essa verdade. Deus não apenas te aceita. Ele está trabalhando em você. Ele está escrevendo um novo capítulo na sua vida. Ele pega os pedaços quebrados, as feridas abertas, as dúvidas profundas e transforma tudo em beleza, em força, em testemunho.
Você não está sozinho nessa jornada. Ele caminha com você passo a passo, segurando sua mão, enxugando suas lágrimas, guiando seus passos. Ele não desistiu de você e nunca desistirá, porque o amor dele é mais forte que qualquer erro, qualquer medo, qualquer sombra do passado. Hoje você pode entregar tudo a ele, o medo, a vergonha, a insegurança, os sonhos quebrados, e confiar que a graça dele é suficiente para te renovar, te moldar, te usar para coisas maiores do que você imagina. Pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Então, levante-se com essa certeza. Sua vida é preciosa para Deus. Sua história está segura nas mãos do Criador. E Ele está pronto para fazer coisas incríveis através de você. Se essa oração tocou seu coração, escreva agora: Deus está no controle da minha história. E compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para um recomeço.